Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 3 de julho de 2019 e eu tenho tentado me manter afastado das noticiárias, até pelas questões pessoais, mas não consigo evitar dar minha opinião sobre os últimos depoimentos do juiz Sérgio Moro, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que são muito interessantes. E, bom, aproveitar que eu estou com a minha filhinha no colo aqui, e isso me inspira a ser um tanto mais conciliador, menos agressivo. Então, vejamos. É, eu acho que os dois momentos foram extremamente constrangedores. No caso do Senado, é verdadeiramente curioso notar que um, se a função daquele comparecimento àquela audiência é esclarecer alguma coisa, responder, oferecer respostas, é verdadeiramente estranho que a maioria dos deputados que participaram, tipo 60, 70%, não fizeram nenhuma pergunta. Eles simplesmente foram lá para elogiar Moro. Ele disse: o senhor é lindo, o senhor é maravilhoso, o senhor é um super-herói. É esquisito, porque é um desperdício enorme de tempo, um desperdício de trabalho, é dinheiro público sendo jogado fora. Para quê? Porque o camarada chegar lá e, em vez de fazer perguntas, nem que seja perguntas de uma forma facilitada, que beneficiassem o juiz, que desse ele a chance de se explicar, mesmo que fosse isso, já seria alguma coisa. Mas não. É para ficar lá falando, elogiando o cara, babando ovo. Os caras chegam a fazer uma fila para oferecer serviços lá de coisas que eu não prefiro não dizer. É verdadeiramente curioso. Não é questão de você ser favorável ou não. Você poderia se chegar lá, sendo favorável ao camarada, faz perguntas fáceis, levanta a bola para ele cortar, ou seja, faz aquela jogadinha para melhorar a situação dele. E não ignorar completamente o conteúdo, ficar simplesmente atacando as fontes e ficar lá perdendo tempo com uma rasgação de seda que não tem a menor. Que não só não ajuda, como de certa forma até piora, porque passa a ideia de uma completa falta de objetividade, uma falta de querer discutir o assunto. Só não foi pior porque a minoria que estava contra o juiz Sérgio Moro também foi muito mal. Fizeram perguntas mal feitas, perguntas que evidentemente não, não teriam necessidade de dar uma resposta clara. Eu acho que o que mais pressionou foi o senador Humberto Costa, que foi bem mais duro, foi bem mais incisivo. E o Moro evidentemente não respondeu, disse que simplesmente suas perguntas são muito ofensivas e eu me abstenho de responder. Ficou lá a maior parte do tempo agradecendo elogios. Ou seja, aquela sequência lá no Senado foi absolutamente constrangedora. Um negócio que realmente. Um desperdício completo de tempo e de dinheiro. Por outro lado, a da Câmara dos Deputados também foi constrangedora, porque foi o absoluto contrário, foi um massacre. Só faltava linchar o cara. O pessoal caiu em peso, foi muito mais agressivo, foi muito mais assertivo, fez perguntas dificílimas e eu acho que realmente, na maioria dos casos, irrespondíveis, é praticamente impossível você se defender das coisas que foram levantadas ali, a não ser que você negue por completo os fatos. E mais constrangedor ainda foi o modo como a linha de defesa escolhida pelo ministro Sérgio Moro. Veja só, ele basicamente repetiu a mesma coisa incessantemente. Insiste nesse negócio de dizer, hackers criminosos, que, cuidado, que pode ter sido um vazamento interno, pode ter sido alguma outra coisa, por ser um serviço de inteligência de um país estrangeiro. Então, cuidado, se insistir nesse negócio e de repente demonstrar. E se tivesse sido um dos procuradores que vazou deliberadamente? Ou seja, destrói por completo a assertiva. Mas de qualquer modo, o juiz Sérgio Moro teria basicamente duas linhas de defesa básicas. A primeira é negar a autenticidade dos vazamentos. Isso aí seria o mais simples. Eu nego, isso aí não foi eu que disse, foi adulterado, beleza. Só que isso aí também é muito perigoso, porque é possível se demonstrar factualmente que os conteúdos são verdadeiros, apesar que não é fácil. Tende a ficar uma palavra de um contra o outro. Mas isso pode deixar uma situação muito mais complicada se depois vierem provas mais contundentes da autenticidade desses diálogos. Então esse caminho é mais perigoso. O outro é admitindo, ou mesmo não admitindo explicitamente a autenticidade, como ele falou várias vezes, que
o conteúdo ali não configura nenhum tipo de má conduta. Essa estratégia de defesa é bem mais complicada porque tem pelo menos uns 5 ou 6 fatos demonstrados que são claramente criminosos, são praticamente indefensáveis. Mas nós estamos num estado de exceção tal que o juiz Sérgio Moro tem aliados e tem força política para simplesmente, tanto no Congresso, quanto no Executivo, quanto no Judiciário, para simplesmente dizer que 2 mais 2 é 5 e acabou. Então, se eu fosse ele, eu seguiria nessa linha. Que ele tem aliados suficientes para fazer isso. Só que tem um problema. Ele está tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E não é exatamente que elas se contradizem, mas se você insiste em dizer que os conteúdos foram adulterados, ou os conteúdos não são reais, e mesmo assim não dizem nada demais, por favor, você teria que dizer que hackers criminosos invadiram as contas, editaram conteúdos, para no final dizer não ter nada demais. Isso faz algum sentido, meu amigo? Olha, se o cara estivesse alterando o conteúdo, colocaria uma coisa muito mais grave ali, colocaria uma confissão muito mais explícita de mal feito. Então, isso aí, evidentemente, não chega a ser exatamente uma contradição, mas, de uma certa forma, é uma contradição entre a premissa de um ato criminoso, de um ato deliberado e de um ato de teor político, de uma certa competência técnica e, ao mesmo tempo, uma incompetência inacreditável em conseguir forjar um conteúdo que fosse incriminador. Ou seja, é bizarro isso. Bom, todo mundo conhece a minha opinião. Se nós estivéssemos no sistema normal, para começar, não teria nem tido esse processo golpista, Lula não teria nem sido preso. Eu insisto em dizer que a condenação dele é uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Mas o fato é que a situação a nível moral do Sérgio Moro é praticamente impossível de remediar. A não ser que se consiga demonstrar que tudo isso é falso, que é muito esquisito, porque ele mesmo confirmou a autenticidade, o próprio Dallagnol confirmou a autenticidade, teria que voltar atrás e se desmentir, pelo menos de alguns pontos. É perfeitamente orgânico com tudo que se viu, não é realmente de surpreender para quem tenha tido o mínimo de ter acompanhado os fatos minimamente. Mas nós estamos numa situação tal que é sim perfeitamente possível a ele se defender e se manter no poder. Está claramente utilizando a infraestrutura que está sob seu comando para perseguir as pessoas que estão veiculando as notícias, isso está claro. Isso não me surpreende. Eu acho que eu sou uma pessoa muito pragmática na percepção dos fatos, que eu entendo que é uma disputa pelo poder. Nesse nível de disputa política por poder, ninguém está nem aí para a verdade, ninguém está aí para a moral, ninguém está nem aí para a ética. É força bruta mesmo. Então eu entendo esses pontos. Agora, tem que ser dito. É extremamente imoral, é antiético, é criminoso. Mas a luta é bruta, a luta é violenta, é assim mesmo. Então, fazer o quê? Isso é a realidade nua e crua do mundo. O que eu queria pontuar, para não me delongar muito, é que atualmente nós estamos vivendo uma fase brutalmente maniqueísta, no qual ambos os lados podem assumir uma postura até um pouco mais neutra, um pouco mais conciliadora, mas tem sido muito comum a postura extremista, do qual o meu lado tem a absoluta santidade, a absoluta razão, então não importa, tudo que ele fizer, por mais grotesco, por mais criminoso que seja, está justificado. É como aquele que se justifica em nome de Deus, mesmo que pratique todo qualquer tipo de atrocidade. E os dois lados têm feito isso. Embora, ultimamente, eu diria que o lado governista tem feito isso com maior ênfase. E tem feito isso há mais tempo. Diante desse quadro, não se pode esperar que as pessoas que estão nessa verve vão se tornar mais razoáveis. Isso é realmente uma ingenuidade. O que é muito triste. Porque não parece haver uma solução conciliadora, uma solução argumentativa, racional. É por isso mesmo que eu estou até um pouco desanimado de acompanhar isso, porque eu gostaria de ver uma troca de estratégias, de racionalidade, de argumentos. Eu gosto, mesmo que seja um indivíduo completamente oposto
ao meu viés, ele consegue argumentar, ele consegue colocar pontos de vista. Em alguns momentos o Sérgio Moro consegue fazer isso. Ele tem algumas respostas técnicas boas, mas da maior parte do tempo não. Então, infelizmente, nós estamos caindo aí nesse maniqueísmo. Isso me incomoda bastante, me desagrada um bocado. Até diminui a minha predisposição de acompanhar essas coisas. Também por uma questão, algumas questões pessoais que eu estou tendo aí. E para não me alongar muito, é basicamente isso. Eu estou de olho, estou observando, estou muito insatisfeito com o baixíssimo nível de argumentação que tem sido apresentado. Até mesmo o pessoal que está fazendo a acusação tem escorregado muito, apesar de que é mais fácil. Para quem ataca o Sérgio Moro é mais fácil, porque ali as irregularidades, as más condutas são evidentes. Mas mesmo assim, acho que estão falhando também numa abordagem um pouco mais incisiva e foram muito agressivos, muito violentos. Não que eu seja contra isso, pode ser, mas às vezes faltou também ser um pouquinho mais preciso, mais cirúrgico em alguns pontos, evitar xingações também, que foram levantadas em muitos momentos. Acho que o pessoal errou a mão ali, exagerou na agressividade e deixou um pouco a desejar na racionalidade dos ataques. E eu estou tentando me manter um observador relativamente dentro, apesar de eu ter o meu viés, porque sinceramente esse fenômeno que ocorreu aí na Câmara dos Deputados, eu juro por Deus, até fiquei com pena do Moro. O negócio assim foi meio bruto. Mas é isso, eu sou o Marcos Aurélio XR, hoje é o dia 3 de julho de 2019, obrigado pela atenção.